Olá, bom dia, feliz sábado a todos. É uma satisfação poder estarmos aqui nessa manhã para juntos refletirmos sobre a lição da Escola Sabatina e hoje com um convidado muito especial, o pastor Ademar Callejas. Muito bem, bom dia para todos vocês, bom dia pastor Wagner. É um privilégio estarmos juntos aqui para esse momento especial do estudo da palavra, né? Na verdade, repasso do estudo da palavra. Verdade. Para quem não conhece, o pastor Ademar é o nosso capelão, o nosso pastor escolar. Isso. Aqui da Escola Adventista de Santarém. O pastor Ademar é boliviano. Exatamente, das terras da Cordilheira dos Andes. Isso mesmo, mas o pastor Ademar, além de falar espanhol, também fala inglês, também fala português, e vamos por aí. É muito letrado, poliglota, e acredito que realmente foi a escolha certa para nesse sábado podermos estar compartilhando juntos esse tema todo especial, pastor, do estudo da lição da Escola Sabatina. Exatamente, o estudo dessa semana foi bem interessante e me fez lembrar o tempo quando eu estudava línguas, me fez lembrar quando eu comecei a estudar inglês. Quando vim para o Brasil, comecei a estudar português, que foi difícil, né? A gente sabe que português é uma língua bem complexa, mas deu certo e está dando certo, mas ainda temos que aprender um pouquinho mais, né? Ok. Então, antes de estudarmos a lição, convido o pastor Ademar e os demais amigos que estão participando conosco, não apenas aqui no auditório, o suporte técnico, mas também você aí em casa, a fecharmos nossos olhos e mais uma vez pedimos a orientação do Espírito Santo para a recapitulação da lição. Ore conosco, pastor Ademar. Vamos, oremos. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da semana toda ter tido a Tua Palavra, para estudarmos ela, para mergulharmos nesse assunto tão importante. E nessa oportunidade queremos pedir que o Senhor continue conosco, que o Teu Espírito Santo, a Tua presença, se faça bem presente em nossos corações e mentes, Pai. Por isso oramos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor e amigos, chegamos à sexta lição do nosso guia de estudos, não é? Que fala sobre a interpretação bíblica, a importância da interpretação bíblica e a necessidade de interpretarmos a Bíblia. Eu acho interessante aqui, pastor, que o texto bíblico fala de fé e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos também, pastor, de fé para compreender a Escritura. Como podemos relacionar a fé com a palavra de Deus, com a interpretação bíblica? É possível compreender a Bíblia como está escrita? Precisa ter uma interpretação específica? Como que a gente pode compreender essa relação entre fé e interpretação da palavra de Deus? Então, podemos partir da seguinte ideia. Fé, a gente fala bastante sobre essa palavra, mas, de fato, muitas vezes não a compreendemos. Quando a gente vai, por exemplo, a Romanos 12:10 ou 10:12, se não estou errado, diz que a fé vem pela palavra e a palavra vem por Deus, né? Deus que comunica a palavra e nós que lemos a palavra, e a gente, ao ler a palavra, a gente desenvolve fé. Então, muitas vezes a fé é considerada simplesmente uma coisa, uma crença, a qual nós não temos fundamento nenhum, mas a fé, pelo contrário, é uma crença que tem fundamento. E aí que vem a questão da interpretação. Se eu não tiver uma interpretação boa da palavra, uma interpretação de acordo às Escrituras, minha fé ela vai estar construída sobre um alicerce que não é bom. Então é aí que é a importância. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. E o Guia de Estudos vem falando aqui sobre a forma de interpretar a Bíblia. Em alguns momentos a gente lê a Bíblia e não entende. Em outros momentos a gente... literalmente como está escrito, não é a melhor compreensão. E aqui até dá um exemplo engraçado, né? De uma senhora que o marido a abandonou, trocou por outra mulher, e onde ela lê um texto que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. E aí ela acredita que essa palavra veio para mostrar que a separação entre o marido e essa outra mulher iria acontecer naturalmente, porque o texto que ela leu diz: vou colocar inimizade entre você e a outra mulher. Então, como compreender, pastor Ademar, esse detalhe
dessa interpretação literal e dessas maneiras de interpretar a Bíblia para que não ocorra uma situação como essa, por exemplo? Eu acho bem interessante essa situação mesmo, porque, na verdade, assim, a gente não pode pegar simplesmente uma passagem da Bíblia isolada das outras passagens. Essa semana, por exemplo, eu decidi, em algumas das meditações do Colégio Adventista, né, pegar passagens conhecidas da Palavra de Deus, que a gente usa em estudo bíblico, né, e a gente ler o que estava antes e ler o que estava depois. Por quê? Porque quando a gente só pega uma passagem, a gente pode interpretar corretamente. Mas às vezes, como a gente tem uma coisa chamada pressupostos, pressuposições, quando nós temos ideias já no nosso coração, nós torcemos o significado das Escrituras, e as Escrituras parecem que elas falam de nós, para nós, mas na verdade somos nós que estamos fazendo elas falar do jeito que nós queremos. Esse é o perigo, talvez, de nós lermos isoladamente alguns textos, como no caso daquela senhora, né? Ela interpretou de forma bem literal, mas ela não leu o que estava antes, nem leu o que estava depois, né? Pastor Ademar, você falou uma palavra bem interessante agora aí na compreensão da Bíblia, os pressupostos. Então, algumas pessoas vêm estudar a Bíblia com pressuposições da sua vida, da sua cultura, da sua influência familiar, né? Nós somos muito influenciados aí pelas filosofias e principalmente pela filosofia grega. Então, alguns aspectos como a interpretação literal da morte, a verdade sobre ela, fica muitas vezes confuso em nosso coração por essas pressuposições que temos na nossa mente. E eu pergunto, como a gente pode ter uma maneira mais eficaz de interpretação da Bíblia, sabendo que temos tantas pressuposições? Como nos esvaziar dessas pressuposições antes de lermos e entendermos a palavra de Deus? Essa é uma pergunta boa, pastor. É bastante boa, porque, querendo ou não querendo, todos nós temos já muitas ideias aqui na nossa mente. A gente cresce de um jeito, a gente vive de um jeito. E vou colocar o meu próprio exemplo. Eu nasci numa cultura diferente do Brasil. Então aí já vem com alguns pressupostos diferentes que vocês têm. Só que como eu vim numa idade assim, mais ou menos de 20 e poucos anos de idade, né? Aí eu ainda consegui entender muita coisa que acontece aqui e me adaptar à cultura. Me adaptar o suficiente para não negar os meus próprios valores, né? Nem os próprios princípios. E agora, como que eu faço com a palavra de Deus? Aí que vem o grande ponto. O pastor Wagner, o senhor falou agora bem só uma palavrinha bem curto, mas falou bem no ponto. A questão da filosofia grega, né? Nós sabemos que, historicamente falando, isso aqui vou fazer um resumo em 10 segundos sobre isso. Historicamente falando, nós temos uma descendência, nós temos um pensamento greco-romano, um pensamento helenístico. Quem entende filosofia, outra coisa assim, vai compreender bem o que eu digo. Mas quem não entende bem esse aspecto, porque é um assunto bem complexo também, né? É simples. Nós crescemos com uma espécie de pensamento que às vezes cega os nossos olhos para ler a Bíblia. E aí que vem o ponto. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Como é que eu faço para entender ela? Talvez o ponto mais importante é que a gente tem que abrir a mente e não se fechar num pensamento só. Isso é difícil para alguns, mas eu acho que é uma coisa importante, e ainda mais quando se trata da palavra de Deus, né? Porque na lição dessa semana se tomou o exemplo, né, dos discípulos. Eles cresceram com um pensamento e eles estavam fechados com esse pensamento por muito tempo. E somente depois, lá no final da vida de Jesus, quando Jesus já estava com eles, se reunindo de novo e tudo mais, né? Aí eles entendem o que Jesus estava dizendo para eles há mais de 3 anos e pouco, né? Então nós vemos isso aí. Verdade, pastor Ademar. E vale ressaltar que essa mentalidade dos discípulos é que eles esperavam um Messias líder político, líder militar, um rei, um soberano que ia dar um golpe militar no Império Romano e ia assumir o mundo, e eles seriam ali os ministros desse grande Messias, né? Eles até brigavam para saber quem ia ser o primeiro e o segundo depois de Jesus, né? Verdade. Então, é interessante. Mas, pastor, também é interessante percebermos aqui o seguinte, que a fé é a confiança em Deus e na ação do Espírito Santo. Então, quer dizer que o Espírito Santo pode nos ajudar na compreensão da Bíblia, mesmo diante dessas pressuposições que nós temos? Exatamente. Quando a gente fala de fé, a gente tem que falar de outra palavra também.
submissão. É bem importante entender essa palavra da forma certa, porque às vezes a gente vai ler a Bíblia e vai vir alguma ideia que vai em contra do nosso pensamento e da nossa forma de vida. E às vezes nosso coração é tão duro, gente, tão duro, que às vezes a gente não quer entender que a Bíblia está dizendo para a gente, fulano, a vida é assim e assim. Não é para ser assim, como do jeito que você quer fazer. Aí que vem o atuar do Espírito Santo. Somente Ele pode fazer uma grande diferença para que nós entendamos a palavra, para entendê-lo completamente. Por exemplo, tem aquela passagem que diz, né, e conhecereis a verdade, né, e logo também tem essa outra passagem em João, né, que fala que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Então, quem nos guia ao total entendimento, compreensão da Bíblia é o Espírito Santo. Nós podemos tentar e temos que nos colocar à disposição. Só que quem vai nos ajudar de fato é Ele. Porque hoje em dia tem muita gente profissional quando estuda a Bíblia. Quer dizer, tem muitos até pastores em outros lugares do mundo, né, que são ateus. Teólogos, na verdade, né? Não pastores não. Pastor já é uma vocação. Mas teólogos, estudiosos da Bíblia, que eles são ateus, eles não creem na Bíblia, mas eles estudam de forma tradicional. É porque eles não entenderam que o Espírito Santo tem que atuar na vida deles, e eles têm uma interpretação completamente deles e não de Deus, né? Pastor Ademar e amigos, percebemos assim que é muito importante a gente observar os escritos bíblicos, entender as Escrituras para uma melhor compreensão, para uma melhor interpretação da Bíblia. Até porque a Bíblia foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita uma parte em aramaico e a Bíblia foi escrita uma parte em grego koiné, assim, que são línguas que hoje não se falam, não se escrevem mais, línguas limitadas como o próprio hebraico antigo, eram cerca de 7.000 palavras só. Imagina, nós hoje temos milhares, talvez até milhões de palavras, e antes eles falavam tudo em 7.000 palavras. Então é muito interessante a gente conhecer a Escritura no original, ter ferramentas que nos ajudem a conhecer o que está escrito, para poder ter uma melhor compreensão, uma melhor interpretação da palavra de Deus, é isso? Exatamente. Eu me lembro que quando eu cheguei no Brasil, o pessoal falava assim, pastor, o senhor está conseguindo aprender a falar português? Eu disse, estou. E aí eles começaram a falar, é porque o português é muito difícil. Você pega uma palavra ali, a palavra tem 3, 4, 5, 6 significados, né? E aí eu fui comparando o português com o hebraico. Porque o hebraico, de fato, é mais difícil ainda. Se o português é difícil, o hebraico é 2 vezes mais difícil. Porque uma vez eu peguei um dicionário hebraico, de tradução, sabe? E ali no dicionário, uma palavra tinha pelo menos uns 10 significados diferentes. E ali, não era somente isso. Mas você pegava a palavra e você podia ver que tinha uma raiz da palavra. E os teólogos, os pastores sabem, né? Que toda palavra hebraica ela tem uma raiz. E isso aí complica tudo mais. Porque pode te levar a mais de 10 interpretações diferentes. Então, compreender que a Bíblia ela foi escrita numa linguagem limitada é bom para nós. E se você um dia puder aprender um pouco de hebraico, grego, aramaico, né? Era bom, né? Mas não está no alcance de todos, né? Então, por isso que nós precisamos entender, agradecer também a Deus, que hoje em dia temos a Bíblia na nossa língua, né? E que em muitos casos é uma tradução bem feita. O que nós temos, lembre-se, é uma tradução bem feita e mesmo assim nós precisamos sempre pesquisar e analisar aquilo que nós lemos, porque senão a gente vai interpretar erradamente. Então, pastor Ademar e amigos, quer dizer que nós temos algumas traduções da Bíblia que nos ajudam nessa compreensão. Se realmente nós lêssemos no original, seriam palavras sem preposições, palavras sem adjetivos, e talvez nós tivéssemos uma dificuldade ainda maior. Então, as traduções da Bíblia vieram para completar o nosso entendimento da palavra de Deus. E eles compreenderam assim também esses detalhes de quando foi escrito, da linguagem que foi escrita, tudo isso é considerado nas traduções da Bíblia, é isso? Exatamente. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente usa uma ferramenta chamada hermenêutica. Através da hermenêutica, que é um processo de estudo da Bíblia, né, a gente consegue fazer uma análise dos textos, análise geográfica, análise do tempo que foi escrita, análise das palavras, contexto político, social, tudo aí. E aí a gente consegue tirar o significado mais correto
para a interpretação da Bíblia, né? É toda uma análise que muitos estudiosos fazem, muitos pastores fazem isso para justamente ensinar melhor a palavra, e tem muitos irmãos que conhecem bastante, né? Muitos irmãos que usam ferramentas, tanto na internet, softwares que hoje em dia há bastante, né, pastor? Temos o software chamado Logos, que facilita a compreensão, o estudo de uma palavra, né? E então, aí a gente vai descobrindo, vai mergulhando, né, a palavra certa para entender a Bíblia. Então é importante a gente entender que existe uma ferramenta chamada hermenêutica. E a lição, ela fala um pouco dela, né? Fala da tradução e da hermenêutica, que é bem importante entender que a Bíblia foi traduzida, mas através de um processo confiável. Então podemos resumir, pastor Ademar e amigos, até esse momento que, para compreendermos melhor a Bíblia, nós precisamos considerar os escritos no original, nós precisamos considerar as nossas pressuposições para a aceitação da mensagem, mas nós precisamos também compreender o contexto geográfico, político, econômico, social, linguístico, cultural. Tudo isso influencia nesse contexto. Pastor, quando a gente faz um curso, por exemplo, como direito, nós pagamos uma disciplina ali que é interpretação, né? Uma disciplina ali que é hermenêutica. Então existe realmente uma forma, uma instrução sobre como interpretação de texto. Eu me lembro que o português, antigamente, a gente só via as regras ali de gramática, as regras de acentuação, e hoje não. Hoje nós fazemos interpretação do texto. Isso. Então é muito importante, porque algumas pessoas leem e de forma literal fazem suas pressuposições, mas precisamos realmente ter uma habilidade de interpretar o texto, é isso? Isso. Eu comparo o ensino aí na Bolívia e aqui, né? Lá na língua espanhola, nós não temos a matéria chamada redação. Redação aqui é uma bênção. Quem não gosta de redação tem que gostar, porque redação ajuda a escrever e ajuda a interpretar. Eu garanto. Quando eu vi aqui no ensino do Brasil, tanto ensino público, privado, né, essa matéria, eu fiquei assim muito feliz, porque aí a pessoa aprende a escrever, aprende a interpretar, que é uma coisa bem importante, porque muita gente pega palavras e interpreta de um jeito, mas de repente pode estar cometendo um erro, né, um erro grande, né. Pastor Ademar, é interessante também percebermos a influência cultural da Bíblia, não apenas para os escritores, não é? Que viveram ali no seu tempo, sua cultura, sua geografia ali, não é? Mas também para nós hoje. Então, a cultura também nos influencia na compreensão da palavra de Deus? Bastante. Tudo que nós fazemos é cultural, gente. O jeito que nós acordamos, a casa que você tem, tudo é influência da cultura, né? A forma, a estrutura dos prédios, a educação, tudo é cultural. Isso aí, a gente cresce, nasce e cresce sem perceber que é uma cultura diferente de outros lugares e até diferente da Bíblia, né? Então, nós precisamos compreender que há uma diferença cultural com respeito à nossa criação e também a questão de quem escreveu tal livro da Bíblia, porque eles escreveram numa cultura específica. Agora, pense o seguinte, não quer dizer que o que eles escreveram ficou para trás e não é mais útil para nós. Pelo contrário, a Bíblia, ela tem princípios que vão além da cultura. E eles conseguem vir para as nossas culturas, especialmente aqui a cultura ocidental, e chegam como a cura, talvez, vamos dizer assim, a cura para muitos erros que nós temos. Por exemplo, nós temos uma cultura do imediatismo, do consumismo e de muita correria, né? A gente está numa cultura assim bem acelerada. E a Bíblia nos dá conselhos, por exemplo, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados. O sábado se torna a cura para a correria da gente. Então veja só que há muitas coisas que a Bíblia ensina, que são princípios que vão além da cultura, que pode ajudar a nossa cultura até não ser tão pesada como a gente vive, né? Então, pastor Ademar e amigos, nós podemos compreender que a Bíblia ela é acultural. Ela se sobressai à cultura. Isso, ela
supracultural, transcultural, vamos dizer assim. Transcultural. Ok, ela se sobressai à cultura. Então, a gente precisa compreender a cultura para verificar assim por que eles escreveram isso, por que usou essa linguagem, palavras ali que eram usadas apenas naquela região, naquela cultura. Se fosse na nossa região, seriam palavras diferentes, com sentidos diferentes, né? Nós temos muitas palavras no português que têm vários sentidos, e às vezes um dos sentidos que foram ali apresentados pelo autor bíblico pode ter uma interpretação diferente dependendo da cultura, mas os princípios de Deus, o princípio ali da inspiração, da iluminação para os escritores bíblicos e para a nossa compreensão, esse aí se sobrepõe à cultura, é isso? Exatamente, e a lição dá um exemplo muito lindo, bem simples, de um livro chamado Álgebra. A álgebra, ele diz aqui, ó, na álgebra foi inventada no século número 9 depois de Cristo. Quer dizer, há mais ou menos 1000 anos atrás, e até hoje, muita gente estuda álgebra. Eu me lembro que eu na escola, no ensino médio, meus professores fizeram a gente comprar um livro chamado Álgebra de Baldor. Aí toda a álgebra que foi feita em Bagdá, né? E aí a gente estudava isso lá, e um negócio muito atual, muito bom, mas que tinha sido inventado há muito tempo atrás. E da mesma forma, a Bíblia, ela vai além do tempo, além da cultura, vai além de tudo. É algo que não passa e nunca passará. Compreendido. Para finalizarmos, pastor Ademar, eu queria que você falasse um pouquinho também de outra influência na interpretação bíblica, podemos dizer assim, de uma influência negativa, que é o pecado. Algumas pessoas acreditam que nós, ao longo dos anos, estamos evoluindo intelectualmente, fisicamente, culturalmente, socialmente, economicamente, mas quando olhamos para esse âmbito espiritual, nós percebemos que a sociedade, a humanidade está se destruindo, se degradando, não é? E como essa visão da influência negativa do pecado pode realmente ter a ver, não é, ou prejudicar a nossa compreensão da palavra de Deus? Então, o pecado, ele sempre afastou a gente de Deus. E ele sempre deturpou, ele sempre fez com que as ordenanças de Deus parecessem outras coisas. Se a gente pegasse o exemplo mais simples e mais conhecido por todos nós, é o exemplo que se encontra onde? No Gênesis. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, né, pastor? Eles estavam lá e de repente ali a serpente, ela se aproxima e começa a pegar o que Deus tinha dito e começa assim a fazer todo um negócio emaranhado lá para que tirasse o verdadeiro significado das palavras de Deus. Então veja só, o pecado vai sempre afastar a gente de compreender a palavra de Deus. E a lição entra num ponto mais profundo ainda. A natureza pecaminosa que nós temos, ela nos leva a, infelizmente, colocar alguns desejos do corpo, algumas obras da carne, em contra dos princípios e dos desejos de Deus. E ali coloca quais? O orgulho, o engano, a dúvida, o afastamento, a desobediência. São coisas que, infelizmente, pastor, são naturais para o ser humano. E se a gente não alimenta a nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual, nós não buscamos mais o Espírito Santo, a gente vai se deixar levar por essa natureza pecaminosa, pelo orgulho, e a gente vai fechar os olhos, vamos fechar as mãos, vamos fechar as Bíblias, vamos ficar com a Bíblia em casa, e não vamos conseguir abrir ela para estudar. Infelizmente, o pecado nos afasta, sempre nos afastou e nos afastará. Nós temos que ir em contra disso, buscar a Deus, que é o único que pode nos ajudar. Observando, pastor Ademar, os relatos bíblicos, nós percebemos que no céu um anjo achou que poderia ser Deus, tomar o lugar de Deus, trouxe essa ideia para a terra, para os primeiros habitantes ali, Adão e Eva, que também pensaram que poderiam ser conhecedores do bem e do mal, igual a Deus, e hoje também muitas pessoas acham que são seu próprio Deus, ou podem ter seu próprio Deus, e esse sentimento realmente hoje tem influenciado para que as pessoas não tenham uma boa compreensão da palavra de Deus, é isso? Exatamente, então, esses sentimentos que usualmente a gente tem, nos afastam de fato. A Bíblia diz, né, enganoso é o coração. Então, a gente não pode confiar em nosso próprio entendimento.
Se nós confiarmos no nosso próprio entendimento, a gente vai ficar do mesmo jeito que Adão e Eva ficaram. Eles confiaram em si mesmos, deixaram de confiar em Deus, e aí que vem a palavra fé de novo. A fé entra aí. A fé não é uma completa obediência sem entender os porquês de Deus. A fé é uma completa obediência entendendo as promessas, aliás, conhecendo as promessas de Deus. Deus nos garante que as coisas têm que ser de um jeito, mas Ele nos garante isso não porque a gente precise obedecer assim só por obedecer, mas porque Ele sabe o que é melhor e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, né? Então, em resumo, pastor Ademar e amigos, nós podemos compreender que a Bíblia é fonte da inspiração divina. Deus inspirou os homens para que escrevessem, porém eles escreveram influenciados ali pela sua geografia, pela sua cultura, pela sua língua, e por isso nós precisamos compreender esse contexto linguístico, esse contexto histórico, cultural, geográfico, econômico, e nós hoje temos ferramentas que nos ajudam a isso. As traduções bíblicas vieram para nos dar essa compreensão. Talvez se a gente lesse a Bíblia no original, tivéssemos ainda mais dificuldade de compreensão do que está escrito. Mas não podemos desconsiderar a fé e a ação do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que ajudou os escritores bíblicos a organizar a Bíblia, a escrever a Bíblia, é o mesmo Espírito que nos ajuda na compreensão. Então precisamos hoje orar a Deus e pedir a iluminação do Espírito para a compreensão da palavra, porque senão iremos ler a Bíblia buscando embasamento para as nossas pressuposições, não é? Querendo que Deus faça a nossa vontade. Como muitas vezes quando nós oramos o Pai Nosso, dizemos assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando vamos fazer nossa oração particular, dizemos assim: Senhor, por favor, faça a minha vontade. Eu estou precisando, estou pedindo, estou clamando, não é? Então realmente nós precisamos ter essa compreensão clara e essa confiança em Deus. E por isso, pastor, que agora eu entendo que o verso principal, o inicial dessa lição diz assim: é pela fé. Exatamente. Eu acho que, para encerrar a minha participação aqui, né? Quando a gente fala pela fé e a questão da vontade de Deus, aí que entra outro ponto importante, que é o último ponto da lição, né? Que diz assim: nós precisamos interpretar a Bíblia corretamente para que nós possamos viver corretamente. E a Bíblia entra na questão da teologia e da missiologia, lá no dia de quinta-feira, né? E por que fala disso? Porque se eu entender que é a vontade de Deus acima de tudo, acima da minha, eu vou poder fazer as coisas que Deus espera que eu faça. O que Deus espera que nós façamos? Aí que vem o ponto equilibrado e correto de interpretação. Nós não estamos aqui estudando a Bíblia para tampar curiosidades da gente, como o Senhor disse também, para embasar as nossas pressuposições. Nós estamos para estudar a Bíblia para nós saber qual o nosso dever nesse mundo. E o nosso dever é proclamar a palavra de Deus, né? E esse assunto da escola sabatina, em todo lugar que está sendo feito, é um momento especial de estudo para compartilhar o que Deus nos trouxe. E nós precisamos fazer isso sempre. Em casa, com os amigos, compartilhar aquilo que aprendemos de Deus, para que assim possamos fazer a vontade de Deus, porque não adianta de nada ler a Bíblia e não ser transformado e não ter uma atitude diferente. Quem conhece a Deus, quem tem um encontro com Deus, nunca mais será o mesmo. Por isso eu faço um apelo a você: ore a Deus sempre que for estudar a palavra de Deus, busque recursos, comentários, periódicos que podem te ajudar na compreensão da Bíblia. Aqui nas minhas mãos e também na mão do pastor Ademar, através do seu equipamento eletrônico, nós temos aqui esse manual, não é? Esse periódico que chamamos de lição da escola sabatina, e temos 13 lições nos ajudando numa melhor compreensão da Bíblia. Então faça planos que você tenha também esse periódico, que a cada trimestre estuda um tema específico. Durante 13 semanas nós estudamos temas específicos, e nesse trimestre estudamos a palavra de Deus. Por isso, se debruce na palavra, ore ao Senhor, peça a iluminação divina para podermos servir a Deus e seguir a Deus conforme a sua vontade e conforme a sua real vontade, com uma interpretação clara, com uma interpretação simples
com a interpretação sincera que é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. O mesmo Espírito que motivou os homens a escreverem a Bíblia e organizar a Bíblia, é o mesmo Espírito que irá te ajudar a ter uma compreensão clara da Bíblia, porque a Bíblia supera todos os outros argumentos, pressupostos, filosofias, e a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor Ademar, vamos finalizar então fazendo uma oração. O senhor pode novamente orar conosco? Vamos orar? Feche os seus olhos e oremos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque a gente em breve tempo, num tempo pequeno, né, a gente conseguiu falar de alguns assuntos importantes da lição. Com certeza, a gente conseguiu entender muita coisa, mas aquilo que nós não entendimos, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a compreender. Pedimos que o Espírito Santo nos guie a verdade, nos guie a toda a verdade. Pedimos também, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração aquele desejo de buscar o Senhor, de abrir a Tua palavra cada dia, para que assim sejamos transformados, para que assim possamos não colocar nossos pensamentos sobre a Tua palavra, mas colocar a Tua palavra sobre os nossos pensamentos. Nos abençoe, nos ajude, nos dê Teu entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém.